Olá, quarto ano, vamos iniciar a nossa aula de História. O assunto é a escravidão nas Minas. Vamos continuar trabalhando com o capítulo 5, livro Aprender Juntos, vocês vão abri-lo na página 51, 52 e 53. Para começar, nós vamos ler o texto. A escravidão nas Minas. Desde que aqui chegaram, os portugueses desejavam encontrar ouro e prata. A partir de 1532, diversas expedições partiram de diferentes pontos da colônia à procura desses metais preciosos. Nenhuma delas foi bem sucedida. Somente no final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram ouro em regiões que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, bandeirantes são homens livres que eles organizavam expedições, ou seja, grupos de homens chamadas de bandeiras, daí que se utiliza bandeirantes. Esse grupo de homens, eles exploravam o interior do Brasil, com o objetivo de capturar indígenas e procurar metais preciosos. Lembre-se que os portugueses, eles chegaram no litoral brasileiro e eles exploraram primeiro as encostas litorâneas. Depois, com o tempo, os bandeirantes começaram a adentrar as matas brasileiras à procura desse metal. E eles também procuravam índios e capturavam índios para serem escravos. Com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia, diferentes partes do Brasil, começaram a seguir para as regiões das Minas. Portugueses também vieram para o Brasil nessa época com o objetivo de enriquecer. No século XVIII, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro. Assim como nos engenhos, os portugueses usavam a mão de obra escrava nas minas, Então, quem trabalhava nas minas eram os escravos, Quando eu falo mão de obra, eu estou falando de trabalho. Então, aqui vocês têm uma imagem, uma representação de escravizados trabalhando na lavagem de diamantes e ouro em Cerro Frio, que hoje é o município de Cerro, que fica em Minas Gerais. Essa gravura foi feita por volta de 1821 por John Mave. Então, eu quero que vocês observem com muita atenção essa figura, porque depois vocês vão responder algumas questões relacionadas a ela. Aqui a professora também colocou mais duas figuras para vocês observarem o trabalho dos escravizados na mina. Então, veja na primeira figura, que está colorida, Vejam que são homens, mulheres trabalhando, Na figura de baixo, eu tenho vários escravos dentro da água, Dentro do rio, lavando as pedras para achar o ouro. E tenho dois homens que estão ali junto deles, dois homens brancos, vestidos, calçados e utilizando chapéu, Na verdade, são três. Tenho aqui um sentado deste lado, um em pé e um aqui no cantinho. Bom, depois de observar essas figuras, essas imagens, vocês vão responder na número 1 essas duas questões. Na letra A está perguntando: como que são as condições de trabalho dos escravizados na imagem? São condições boas? São condições agradáveis? Eles trabalham com proteção? Eles estão protegendo a cabeça do sol? A maneira como eles ficam com o corpo é uma maneira agradável? E na letra B, em sua opinião, por que os escravizados estão sendo vigiados? Veja que nós temos dois homens sentados, olhando o trabalho dos escravos, vigiando eles. Por que será que eles estão sendo vigiados? No Brasil, ouro e pedras preciosas foram encontrados em leitos de rios e nas encostas e morros. O ouro ou as pedras preciosas extraídas dos rios eram de aluvião, isto é, estavam misturadas com areia e cascalho.
E para separá-los, os escravizados, eles utilizavam a bateia, que era uma vasilha rasa, parecida com um prato grande, e com ela eles retiravam do rio uma porção de cascalho e de água. Balançando e girando essa bateia, eles conseguiam separar o ouro ou as pedras preciosas que ficavam depositadas no fundo. Então, esse tipo de trabalho nas minas, quando utilizava ali o leito do rio, era chamado de aluvião. A extração do ouro e das pedras preciosas das encostas e morros era feita de outra maneira. Para extrair o chamado ouro ou as pedras de lavras, os africanos escravizados eles utilizavam picaretas. E o que são picaretas? Picaretas são ferramentas com um cabo de madeira e com duas pontas de ferro. Então eles utilizavam esse instrumento para quê? Para bater nessa pedra, né? E dali ele retirava para bater no morro, nas encostas, e eles retiravam os torrões de pedra, pedaços de terra, pedaços de pedra, que continha ouro, e aí eles iam batendo com a picareta até conseguir retirar o ouro de dentro daquela pedra. Então essa exploração ela era difícil e ela precisava de muitos trabalhadores. E além disso, eles corriam riscos de desmoronamento. Então vejam aí uma imagem de cerca de 1776, feita por Carlos Julião, mostrando a extração de diamantes. E aqui a professora Vi colocou mais duas imagens. Na primeira, branco e preto, vejam que eles estão na encosta, né? Eles estão no morro. Veja que eles até construíram uma escada aqui, para eles poderem subir. Tem outros iluminando aqui, para poder enxergar melhor. Na de baixo, eles estão em cima de uma pedra, batendo com a picareta, para extrair o ouro de dentro dessas pedras. Observando essa segunda imagem, você vai responder essas questões no caderno, porque aí não há espaço para vocês escreverem. Na letra A, vocês vão responder: que tipo de extração de ouro foi representada na gravura? A de aluvião, que é aquela retirada do leito dos rios, ou a de lavras, que é aquela retirada das pedras ou dos morros? E qual é o instrumento utilizado para realizar esse tipo de extração? Identifique-o na imagem. Então, observe a imagem, preste atenção no instrumento, preste atenção no local e escreva se é mineração aluvião, né, não aluvial, falei errado, aluvião, ou de lavras. Na letra B, os africanos escravizados usavam equipamentos de proteção. Olhando a foto, a gente percebe, eles utilizavam instrumentos de proteção, como, por exemplo, capacete, luva, utilizavam ou não? Expliquem para a professora. E na número 3, vocês vão dar a opinião de vocês. Por que a exploração de metais preciosos nas encostas e morros era muito perigosa? Que tipo de acidente poderia ocorrer com os trabalhadores escravizados nesse tipo de exploração? Essa resposta ela pode ser escrita, se você preferir, você também pode mandar por áudio. Virando a página, quais eram as condições de vida dos escravizados na mineração? A época mais propícia para a exploração do ouro era no inverno, pois chovia pouco. E os escravizados, eles eram obrigados a trabalhar nas águas geladas dos rios durante muitas horas seguidas. E nos túneis e nas galerias subterrâneas das minas, aquela que ficava embaixo da terra, as condições de trabalho também eram ruins, porque havia pouca ventilação e pouca iluminação. E a poeira que as pedras soltavam provocavam doenças respiratórias. Então, muitos não resistiam mais do que 7 anos trabalhando nesses locais, né? Então, logo esses escravos ficavam doentes
e acabavam até morrendo. Mas apesar disso, de todo esse sofrimento, os escravizados mineradores, ou seja, aqueles que trabalhavam nas minas, eles tinham mais oportunidade de se tornarem livres do que daqueles que trabalhavam na plantação de cana. Por quê? Porque alguns conseguiam burlar a vigilância. A hora que o feitor não estava olhando, ele conseguia pegar um pouquinho do ouro que ele achava e guardar com ele. E desse modo, quando ele juntava uma quantia boa, ele conseguia comprar a sua carta de alforria, né? Carta de alforria é um documento que o dono do escravo dava para ele em troca da sua liberdade. Então, o escravo pagava para ser livre e ele recebia essa carta, porque se ele fosse encontrado, ele mostrava o documento, ó, eu sou livre, eu não posso ser preso, eu não posso ser mais escravizado. Mas fiquem vocês sabendo que não eram só os escravos que roubavam ouro, né, que conseguiam enganar os feitores. Até os próprios feitores, que eram os funcionários dos donos do governo, e até os religiosos faziam isso. Por que eles faziam isso? Porque todo o ouro que eles encontravam, eles tinham que dar uma parte para o rei de Portugal. Então, o que eles faziam? Eles pegavam pequena parte desse ouro que eles encontravam e eles escondiam. E eles escondiam, geralmente, dentro de uma imagem de santo, como essa que vocês estão vendo aí, que é uma estátua de madeira do século XVIII, representando a Nossa Senhora do Rosário, que hoje ela está num museu. Então, essa imagem ela tinha uma abertura, eles iam colocando lá dentro as pedras preciosas e o ouro que eles iam encontrando, e assim ninguém desconfiava e eles não tinham que dar tudo para o rei de Portugal, né? Só que essa expressão, o santo do pau oco, ela é conhecida até nos dias de hoje. Vocês já ouviram falar? Se vocês não ouviram, pergunte para a mãe de vocês, ou para a avó, ou para o pai, ou para a tia, se elas já ouviram falar dessa expressão santo do pau oco. E aqui na número 1, vocês vão escrever para mim o que significa eu falar para a pessoa que ela é o santo do pau oco, tá bom? E assim terminamos a nossa aula de hoje. Continuaremos falando esse assunto sobre o trabalho dos escravizados na nossa próxima aula de história. Um beijo!